Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Durante a Copa do Mundo, a Voz do Brasil está flexível. As emissoras de rádio podem veicular o programa das 7 às 10 da noite. No Congresso, um projeto de lei quer dar ainda mais liberdade, até 00:30. Um parecer do Conselho de Comunicação deve orientar a votação da proposta. Hoje, os conselheiros ouviram alguns dos interessados no assunto. A audiência reuniu representantes do governo, de emissoras de rádio e do Movimento pela Preservação da Voz do Brasil. Em pauta, a flexibilização do programa, criado em 1935 e veiculado obrigatoriamente das 7 às 8 horas da noite, de segunda a sexta, em todas as emissoras de rádio do país. A gente está no melhor momento pela flexibilização da Voz do Brasil, para fazer valer a liberdade de expressão, o direito de escolha, o livre-arbítrio, isso que nós defendemos e isso que nós temos que lutar. Vai afetar diretamente ao trabalhador de baixa renda, que não tem outras fontes de informação, que não tem acesso à internet, que não tem smartphone, que não paga banda larga. A flexibilização do horário em vigor comprometeria um importante espaço informativo dos cidadãos e cidadãs deste país. É o que indicam diversas pesquisas de opinião, segundo as quais milhões de brasileiros e brasileiras só têm acesso à informação do poder público por meio da Voz do Brasil. Não há nenhuma intenção do radiodifusor brasileiro em acabar com a Voz do Brasil. Não há nenhuma intenção do radiodifusor brasileiro em jogar a Voz do Brasil para ser transmitida de madrugada. O que o radiodifusor pede é que a Voz do Brasil seja flexibilizada em apenas 3 horas. A partir do debate, o Conselho de Comunicação Social vai apresentar um parecer aos 2 projetos de lei sobre a Voz do Brasil que tramitam no Congresso. Um deles permite a flexibilização do horário de veiculação em até 3 horas. O outro torna a Voz do Brasil patrimônio imaterial do país e confirma a obrigatoriedade da transmissão, como é feita hoje. Na reunião desta segunda-feira, o Conselho de Comunicação Social aprovou relatórios pela rejeição de 2 projetos sobre as eleições. Uma matéria proíbe emissoras de rádio e TV de veicular programas que beneficiem ou prejudiquem candidato ou partido político. A outra veda a divulgação de pesquisas eleitorais nos 15 dias que antecedem as eleições. Os conselheiros entenderam que as propostas violam a liberdade de expressão. 15.541 candidatos se inscreveram para concorrer nas eleições deste ano. O número vale para presidente da República, governadores, senadores e deputados. Vices e suplentes também estão na lista divulgada pelo TSE. Terminou no sábado o prazo para registro das candidaturas, mas os pedidos ainda vão ser analisados pela Justiça Eleitoral. Saiba quem são os 11 candidatos a presidente. Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB, Eduardo Campos, do PSB, Pastor Everaldo, do PSC, Eduardo Jorge, do PV, Luciana Genro, do PSOL, Eimael, do PSDC, Rui Costa Pimenta, do PCO, Levi Fidelis, do PRTB, José Maria, do PSTU e Mauro Iazzi, do PCB. Os candidatos já podem fazer campanha, mas estão proibidos de comparecer a inaugurações de obras públicas e de fazer pronunciamentos no rádio e na TV. A lista completa das candidaturas em todo o país está no site do Tribunal Superior Eleitoral. Lá você pode conferir a declaração de bens dos candidatos e quanto cada um pretende gastar na campanha. Uma tragédia nacional. Em 10 anos, o número de jovens negros assassinados aumentou mais de 30%. Os números mais recentes do mapa da violência reforçam a necessidade de estancar essa matança na juventude brasileira. No Senado, uma CPI para investigar as causas e propor saídas está autorizada. Falta os partidos indicarem os membros. Os números são do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. O país perdeu quase 49 mil jovens vítimas de violência em 2012.
uma média de 134 brasileiros entre 15 e 29 anos mortos por dia. A juventude é o segmento mais pobre da sociedade brasileira, é o que tem menos esforço, o que recebe menos investimento do poder público. Isso é uma miopia estratégica. Qual país vai ter futuro se não investir nos seus jovens? Então, isso mostra, de fato, que há um descompasso imenso entre o problema das famílias e a ação do poder público nos 3 níveis, no municipal, no estadual e no federal. Mais que o trânsito, os homicídios são a maior causa de mortes violentas no Brasil. Foram 30.697 jovens assassinados em 2012, mais da metade de todos os casos. O mapa da violência aponta os estados mais perigosos: Alagoas, Espírito Santo, Ceará, Goiás e Bahia. A quantidade de jovens negros assassinados é quase 3 vezes maior que a de brancos, e essa diferença está aumentando. Enquanto o número de vítimas brancas caiu 32%, o homicídio de pretos e pardos subiu 32%, apesar das políticas de inclusão social e econômica do governo. Não se trata, portanto, de um problema, como durante muito tempo se afirmou, econômico ou social, nos moldes mais gerais do que a gente se acostumou a chamar de problema social no país. Nós estamos diante de um problema que é fundamentalmente racial. Então essas pessoas não morreram porque eram pobres, morreram porque eram negras. Efetivamente, elas não morreram somente porque elas eram pobres. O fato dessas pessoas serem pobres, efetivamente, as coloca numa situação de vulnerabilidade. Mas isso é calibrado na sociedade brasileira pelo racismo, pela discriminação, pela intolerância. O senador Paulo Paim é um dos autores de um pedido de CPI para investigar o assassinato de jovens negros no Brasil. Mas os partidos ainda não indicaram os membros da comissão. Os dados, os números, cada dia que passa, mostram o quanto da importância dessa investigação, que nós condenamos qualquer jovem que é assassinado, que é mutilado, que é torturado, enfim, seja branco ou seja negro. Mas os dados mostram que de cada 10 jovens que são assassinados, 8 são negros. E por isso queremos investigar com profundidade o porquê desses assassinatos. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e um bom jogo para a gente amanhã.